Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o direito e os meios alternativos de solução ou pacificação de conflitos. Para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Letícia Rodrigues de Souza, advogada, especialista em psicologia jurídica e mediadora de conflitos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, César. É uma alegria muito grande estar aqui hoje e poder compartilhar o conhecimento com toda a sociedade. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, com toda certeza irá brindar os nossos telespectadores, porque o programa, como eu sempre digo aqui, é feito, pensado para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, na busca de informações, na busca de tirar as dúvidas. E hoje pode até parecer assim um tema estranho, esquisito, né? O que eu tenho a ver, você que está sentado aí do lado de lá da nossa tela, o que eu tenho a ver com solução de conflitos, o direito e meios alternativos de solução de conflitos? Nós temos tudo a ver com isso, né? A sociedade tem a ver com isso, porque hoje nós buscamos as soluções dos conflitos e é isso que nós vamos falar, debater e esclarecer as dúvidas aqui para você hoje. Iniciando já, muito se fala de conflitos, a sociedade hoje é muito conflitante, as pessoas são muito conflitantes entre si, e nós temos aí o direito para solucionar conflitos, nós temos a justiça para solucionar conflitos, as pessoas ingressam com ações por meio de seus advogados na justiça, buscando aí o direito e uma alternativa para solucionar os seus conflitos do dia a dia. Muitas pessoas, muitas leis, temos conflitos de vizinhança, conflitos de trânsito, conflitos de família, N número de conflitos. Como é que fica essa situação aí, né? Os conflitos, a relação do direito e a justiça? Então, é isso mesmo, né? Os conflitos, eles são inerentes às relações humanas. Então, eles advêm de várias causas variadas. E eles podem estar presentes em vários setores da sociedade, como na família, como nas empresas, na área trabalhista, na área escolar, e até advém de um evento traumático, né? No caso, acidentes, por exemplo. E o que acontece com esses conflitos? Eles acabam gerando danos às pessoas. Esses danos podem ser de ordem patrimonial e também de ordem que infringe a integridade física e psíquica do indivíduo. Esses danos, inclusive, eles podem se estender a todos os envolvidos, infratores e vítimas, e também até as famílias deles. Correto? Sem dúvida. Excelente essa sua colocação, né? Essa extensão dos conflitos, conforme retratado aqui pela nossa convidada, a doutora Letícia. E muito se vem buscando na questão de resolução de conflitos, porque através da resolução de conflitos que nós conseguimos uma pacificação social. As pessoas hoje buscam viver em paz na sociedade, viver em paz dentro da casa de cada um, com a família, viver em paz com o vizinho, viver em paz um com o outro. É isso que se busca, a pacificação social. Só que para que isso ocorra, nós temos que resolver esses conflitos. Existem muitas questões que são levadas ao judiciário, o nosso judiciário brasileiro, em qualquer esfera, né? Trabalhista, civil, tributária, ele está soberbado de processos. Nós temos esse processo de judicialização dos conflitos. E como você vê essa situação das resoluções do conflito, com a pacificação social, essa questão do judiciário fazendo isso e os métodos alternativos? O direito, ele vem para refletir os sentimentos e os valores da sociedade. E ele busca regularizar, através das leis e das normas, as relações interpessoais. E as pessoas, para resolver esses danos, para ter a reparação dos danos e buscar os seus direitos, elas costumam buscar a justiça. Mas não existe só a justiça através do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o Estado que, através de um juiz, vai decidir aquele problema para as pessoas. Mas acontece que acesso à justiça, ele vai além disso. Ele vai procurar meios justos de trazer o direito para as pessoas, a igualdade entre as partes e a pacificação social. O que acontece é que as pessoas atualmente, qualquer
ideia controvertida já passa a ser um conflito. Então, que nós temos uma sociedade aí, vítimas contemporâneas, por quê? Porque todo mundo acaba sendo vítima de vários tipos de conflitos. E trazendo todos esses casos para o judiciário acabou ficando abarrotado de casos, né? E não consegue resolver com a mesma eficiência, não consegue ter efetividade, porque o processo acaba demorando. Tem muita burocracia também. E o mundo moderno exige o quê? Respostas rápidas. As pessoas querem que o problema dela de hoje seja resolvido amanhã. E não que demore anos para resolver. Então, o que acontece é o surgimento desses meios alternativos de solução de conflitos, que eles já existem com mais efetividade em alguns outros países. E o próprio Poder Judiciário tem política pública e segue esse raciocínio e tenta também promover esses meios. É isso que você falou, é interessante, meios alternativos de resolução de conflitos aí. Porque hoje as pessoas, quando tem um problema, parece que neste momento que esse problema surge, já ajuizam uma ação, ou seja, as pessoas parecem que já vão para o judiciário e acontece aquilo que você disse, né? O judiciário é soberbado e as coisas não andam justamente por conta desse problema. E as pessoas ainda acreditam que a única forma de solução de um conflito é ingressar com uma ação no judiciário. As pessoas mais simples, mais humildes, né? Elas acham que é só assim. Ah, vamos entrar com uma ação. Você só ouve falar isso, vamos entrar com uma ação. A pessoa hoje compra um equipamento eletrônico, dá um probleminha, vamos entrar com uma ação. A pessoa hoje compra um pacote de viagem, dá um pequeno problema, vamos entrar com uma ação. As pessoas não visualizam isso que foi dito agora há pouco, que são os métodos ou meios alternativos de solução de conflitos, conciliação, mediação, negociação, arbitragem. Talvez sejam temas ou palavras estranhas que eu esteja falando aqui para o leigo, mas eu gostaria de frisar e que você falasse essas situações que você iniciou, esses meios ou métodos alternativos, né? Traçar um panorama e dizer para o nosso telespectador que a conciliação é possível resolver conflitos sem ingressar no judiciário, negociação, a mediação é possível resolver conflitos sem ingressar no judiciário, e a arbitragem também é possível ser utilizada para a resolução de conflitos sem que se ingresse com uma ação no judiciário. Sim, esses meios alternativos, entre eles nós temos a arbitragem, temos a mediação, a conciliação e a própria negociação também é um meio alternativo, né? Então, na arbitragem, o que acontece? As pessoas vão escolher um árbitro e um procedimento de uma câmara e vai transferir. Sim, vai ser uma decisão dada por um terceiro, mas escolhido pelas partes, né? Com procedimento escolhido pelas partes. Ele é mais célere, porque ele tem data para começar e tem data para terminar. Entendeu? E ele é um meio que ele fica alternativo ao judiciário, mas ele é muito eficaz também, porque a própria decisão dele tem validade como uma decisão de um juiz. Certo? A questão da negociação, a negociação ela é realizada entre as partes, sem a intervenção de um terceiro, já é um método autocompositivo, onde as partes vão buscar, através do consenso, da cooperação, buscando ganhos múltiplos. Já a conciliação vai precisar de um terceiro imparcial, facilitador do diálogo, trazendo às partes, inclusive, sugestões de soluções para os seus conflitos. A conciliação ela ocorre em casos que as pessoas não têm vínculos, por exemplo, em acidente de trânsito, né? A pessoa não conhecia a outra parte, veio a conhecer justo no acidente. Então, vai ser um terceiro que vai facilitar o diálogo para as pessoas poderem negociar e qual que é a melhor solução para o conflito delas. E a mediação, onde os protagonistas são as próprias pessoas envolvidas, e o mediador, que é facilitador do diálogo, através do estímulo da comunicação, vai fazer com que, através de outras técnicas também, as pessoas tragam soluções criativas para aquilo que elas acham melhor para resolver o problema delas. Então, ela existe principalmente onde há vínculo entre as partes, por exemplo, relações de condomínio, onde as pessoas vão continuar depois morando no mesmo lugar, vão continuar sendo vizinhos, nas relações de família,
onde apesar das mudanças, das transformações, vão continuar sendo família. Nas questões societárias também. Então, é um meio que ele é bem importante também, porque todos os benefícios desses meios, eles trazem vantagens e benefícios, como a celeridade do procedimento, a maior efetividade, porque aquilo que as pessoas se comprometem, elas com certeza cumprem com mais efetividade. Elas buscam também a continuidade das relações entre as pessoas, né? Continuidade dos contratos. Então, são meios que favorecem aí a pacificação social, a qualidade de vida. É uma cultura que já existe, como eu disse, em outros países, e agora também permite a evolução pessoal, o desenvolvimento da pessoa e das interações sociais. Porque o conflito não pode ser visto como algo negativo. Ele tem que ser visto como um mecanismo para transformação. Nesse sentido, de buscar a paz através do quê? Da evolução das interações sociais. Através do diálogo, da conversa, do entendimento. Só lembrando aí, na sua fala, a gente falou aí que deu exemplo da questão do trânsito, né? Uma disputa aí de trânsito, acidente de trânsito, sempre lembrando o nosso telespectador que, embora você possa resolver via conciliação, mediação e arbitragem, a questão penal ou criminal, isso não tem como fazer via arbitragem, isso aí é só o Estado que vai, realmente quem tem o poder de punir a pessoa é o Estado, né? E não dá para você fazer uma mediação criminal, né? Isso é só o Estado, questões criminais ficam de fora aí. Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste deve estar se perguntando, vocês estão falando aí de mediação, de arbitragem, mas isso tem algum valor se eu fizer, né? A pessoa fica na dúvida, né? Porque não vai lá no judiciário, o famoso fórum, a pessoa não se dirige ao fórum, e a pessoa pode estar se perguntando, nosso telespectador, mas isso tem validade? Como fica essa questão da validade da mediação, da arbitragem? Eles são meios que eles estão no ordenamento jurídico, então existem leis que prevêem hoje, existe a lei da mediação, existe a lei da arbitragem, o próprio Código de Processo Civil prevê esses meios alternativos de solução de conflitos. A conciliação, por exemplo, vem desde as leis dos juizados especiais, e eles têm validade, porque além de previsto na lei, por exemplo, a sentença arbitral e o acordo realizado entre as partes e homologado pelo juiz, eles têm validade como uma decisão judicial, certo? Agora, o acordo que é feito e assinado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo próprio mediador ou entre as partes com as testemunhas que são exigidas, eles valem como um título extrajudicial. Então, todos eles, caso não sejam cumpridos, eles podem ter continuidade no Poder Judiciário, eles podem ser executados. Então, é uma garantia para as pessoas também realizarem, né? Desde que preenchido todos os requisitos, que não são poucos. Então, é até importante a gente alertar que sempre é preciso buscar orientação e acompanhamento dos profissionais da área, para que não fique nenhum requisito desse faltando e que depois vai invalidar um acordo que você acha que deu certo e, na verdade, ele não deu certo. Ou uma sentença arbitral. Hoje atualmente costuma-se dizer que o primeiro juiz da causa é o advogado, né? Que ele vai atender a pessoa, o cidadão, vai sentir ali o problema, o conflito existente, o que está acontecendo com aquela pessoa. E é bom falar, né, que o Código de Ética e Disciplina do advogado prevê já esses meios de solução de conflitos que nós estamos tratando aqui. Existe aí, sim, na verdade o que existe é que a própria advocacia, existe uma tendência de passar a utilizar mais a conciliação, mediação e arbitragem, mesmo porque isso não é nada ilegal, muito pelo contrário, existe essa previsibilidade no Código de Ética, né? Exatamente, os advogados, assim como todos os profissionais de direito, têm voltado a atenção para essa justiça multiportas, né? Que busca adequar o caso concreto que chega dos clientes àquela melhor forma de solucionar o conflito. Buscando o quê? Atender à vontade das partes, aquilo que elas querem, para que seja efetivo, né? Porque às vezes a sentença do juiz, ela faz com que uma pessoa não fique satisfeita, uma ganha, a outra
perca, ou até as duas percam. No final das contas, acaba resolvendo alguma coisa que não era bom para nenhuma das duas. Então vem essa possibilidade das pessoas poderem trazer soluções, trazer alternativas, e aí sim, né, conseguir negociar e ver qual é a melhor forma que vai atender para que as duas possam ganhar. Então, as instituições hoje, elas têm trazido cursos, têm trazido capacitações, atualizações, aperfeiçoamentos, são instituições reconhecidas e que trazem técnicas de negociação, trazem técnicas de mediação para todos os profissionais poderem se atualizar e aplicar os meios da forma mais correta. Ótimo. Essas suas colocações e lembrando aí também, né, passar para os nossos telespectadores. Tudo isso, essas soluções de conflitos pelos métodos ou meios alternativos, isso só é possível se as partes, se elas quiserem. A partir do momento que você leva lá para o judiciário através de uma ação, você ajuizou a ação, a não ser que você desista, você renuncie, tudo bem. A ação vai caminhar e o Estado vai dar a solução lá, que às vezes não vai ser do seu agrado. Já essas situações de soluções de conflitos, ou meios de soluções de conflitos, que a gente está conversando aqui hoje, isso só ocorre se as partes quiserem. Uma arbitragem, por exemplo, uma mediação, que é fora do judiciário, isso só vai acontecer se as partes quiserem fazer isso. Então é uma mudança de cultura também, né? Sim, exatamente. É uma questão de consciência, né, das pessoas e de ser possível realmente. Então, quais são os casos que podem ser resolvidos através desses meios alternativos? São aqueles que falam dos direitos disponíveis, certo? Aqueles casos também, apesar de tratar de direitos indisponíveis, eles podem ser convencionados, como, por exemplo, o caso de pensão alimentícia, entendeu? E é um caso que ele não é disponível, mas ele pode ser convencionado desde que respeitados todos aqueles requisitos. É uma outra questão que tem na sociedade as pessoas muito conflito, além da questão de família, né? Um exemplo, pensão, esse tipo de coisa, é que envolve aí muita questão envolvendo direito do consumidor, como eu já disse agora há pouco. A pessoa compra um equipamento eletrônico, vem com um pequeno defeito, às vezes o próprio cidadão não busca uma solução amigável, já ingressa com uma ação. A pessoa abriu lá o equipamento, mas tem um pequeno probleminha. Parece que as pessoas não buscam a conciliação para resolver, a pessoa já vai para a ação. Então nós temos muitas questões, muitos conflitos na área de direito do consumidor, não é isso? Nós temos muitas questões inerentes à saúde, né? E a gente poderia utilizar esses meios alternativos para a resolução desse tipo de situação. Exatamente, é a desjudicialização, né? Até na área da saúde fala-se muito em desjudicialização da saúde, para tentar resolver os conflitos de uma forma mais efetiva. Essa desjudicialização, ela visa o quê? A pacificação social. E é exatamente isso, que o judiciário não precise resolver todos os tipos de conflitos. Até nas relações trabalhistas hoje tem previsão também os meios alternativos. E, por exemplo, nas empresas também podem buscar a arbitragem, que é um meio de que fique tudo confidencial, que é um benefício também para as empresas e que dê continuidade depois nas relações contratuais. A arbitragem sempre foi um procedimento muito caro, mas hoje ela já é acessível através de algumas câmaras até para as empresas de pequenos e médios portes. Uma situação aí, talvez a pessoa que esteja nos assistindo, o telespectador, seja um comerciante, um empresário, e ele ouviu isso aí, né? Eu posso resolver via arbitragem? O que falar para essa pessoa que tem um conflito? Como resolver isso pela arbitragem? Esse conflito que ele tem, esse comerciante, esse empresário? Sim, ele vai procurar, né, as câmaras especializadas em arbitragem ou mesmo a questão da mediação, porque é importante que em primeiro lugar, tente resolver o conflito com meio autocompositivo. Existe ainda, estou pensando aqui, né, projetos que se busca até a própria justiça. O Poder Judiciário hoje, através do CNJ, o Poder Judiciário como um todo, busca aí ações complementares à situação só de se judicializar um problema, de se judicializar aí um conflito. É bom retratarmos que o próprio Judiciário ele busca a resolução de conflitos e traz as pessoas
os meios alternativos, né, eles proporcionam, o CNJ, o Judiciário Brasileiro como um todo, proporcionam alternativas complementares à judicialização. Sim, exatamente. Pensando na questão das vítimas, existem hoje programas como a gente pode citar aqui o projeto AVARC, que é uma iniciativa de promotoras, e o OAB por Elas, que é uma iniciativa da OAB, são programas que visam a vítima, né, a vítima de violência doméstica e familiar, buscando sempre trazer empoderamento para a parte, assim como o projeto do próprio CNJ, a Oficina de Parentalidade, que traz aí melhorar a relação entre pais e filhos. Tudo isso buscando o quê? O empoderamento e, além disso, trazendo resiliência, empatia, traz a questão da escutativa, tudo para tentar evitar que hajam mais danos para essas pessoas e que eles possam se desenvolver de uma maneira mais saudável. Isso que você disse realmente é interessante, né? Quando a pessoa tem um problema, um conflito, seja que ordem for esse conflito, né? A pessoa acaba tendo uma qualidade de vida extremamente inferior ao que ela deveria ter. Isso gera doenças, etc., questões psicológicas, a pessoa precisa procurar às vezes psicólogos, psiquiatras, tomar medicamentos. Então essa questão dos métodos ou meios alternativos de solução de conflitos que a gente está debatendo aqui hoje, na realidade eles estão à disposição do cidadão para que esse conflito seja resolvido. E resolvendo um conflito desse, eu vejo que isso vai trazer mais qualidade de vida para a pessoa. A pessoa vai ser mais feliz, a pessoa vai ficar livre daquele problema e de forma rápida. Daí que eu vejo a importância do tema de hoje e da gente estar falando sobre isso. Você concorda com essa situação? Exatamente. É esse que é o nosso objetivo, o objetivo do nosso trabalho e do nosso estudo, né? Veja, nas questões até de acidentes. O que acontece com um acidente? Às vezes, para procurar um culpado, procurar a pessoa que errou, acaba passando anos. E o processo exige muitas provas, muitas testemunhas, e é difícil de chegar, às vezes, num culpado. E olhando a vítima, o que acontece com essa vítima? Às vezes ela tem necessidade de fazer um tratamento urgente. Não seria melhor, então, pelo menos a princípio, fazer um acordo, tentar verificar aí a possibilidade? Porque é um acidente e a outra pessoa não foi, é diferente de um caso que é um ato intencional. E quais que são as consequências de tudo isso? O que pode acontecer para a própria empresa, a própria organização, a própria infratora, né, ou infrator no caso? Ele não vai ter também consequências? Isso está todo mundo na mesma sociedade, né, César? Então a gente tem que pensar que as pessoas vão continuar vivendo. Vão continuar convivendo, e o que a gente busca através desses meios são alternativas para melhorar a pacificação social, a relação entre as pessoas, de forma que todos tenham qualidade de vida, e de forma a atingir uma sociedade mais justa e mais humana. Sem dúvida, o tema de hoje tem tudo a ver com paz, felicidade, né? Porque é o direito envolvido aí com os meios alternativos de solução de conflitos. Eu acho de extrema importância o tema de hoje. Porque solucionar conflito é uma coisa extremamente complexa, difícil no mundo de hoje. E nós acabamos de passar aí, dialogar com o nosso telespectador essas situações. Tente solucionar seu conflito. As pessoas às vezes não visualizam que o conflito está em suas próprias mãos e a solução desse conflito também está nas suas próprias mãos. De chegar no outro que está ali discutindo uma situação e falar, vamos sentar para tentar resolver, porque o conflito é meu e seu. Não é melhor nós sentarmos e vamos tentar resolver isso aqui, que seja uma maneira boa para mim e para você, de forma rápida, né? Porque aí tantas pessoas, né, em ambas as partes, que estão ali litigando, que estão em conflitando, para que elas possam ter isso que a gente busca no seio da sociedade, que é a paz e a felicidade. É exatamente isso, César. É isso aí. Então é assim, mais uma vez eu agradeço a sua presença, a gente está chegando no fim do programa e eu abro rápidos segundos aí para que você dê a sua mensagem final ao nosso telespectador. Então, que todos nós somos seres dotados de razão, que nós temos autonomia de vontade e nós precisamos utilizar a nossa vontade para o quê? Para buscar soluções, para buscar o diálogo para resolver os conflitos, tentar aí meios
consensuais, melhorar a convivência de todos, buscar a paz, a ordem social, que é o que busca a justiça. Para que todos possamos ser felizes e viver numa sociedade melhor. Tá aí. Dialoguei com a advogada Letícia Rodrigues de Souza, tratamos do tema o direito e os métodos alternativos de solução de conflitos. E mais uma vez eu agradeço também a você, nosso telespectador, que é a razão de ser deste programa. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.